Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Benegas e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a sociedade açucareira do Brasil colonial. Bora lá? Bom, para a gente falar um pouquinho da sociedade açucareira, nós precisamos compreender as características econômicas desse sistema de plantation, tá? Que a gente chama de plantation canavieiro, tá? O plantation ele tem quatro grandes características, tá? A primeira característica e a segunda é os latifúndios e a monocultura. O que seria isso? Os latifúndios seriam grandes extensões de terra, né? Então, por exemplo, uma grande fazenda que era utilizada para a plantação de uma única cultura, ou seja, a monocultura do açúcar, no exemplo, tá? Então, sempre quando a gente usa o termo monocultura, nós estamos querendo dizer que é o cultivo apenas de uma cultura, que no caso é o açúcar, tá? A cana-de-açúcar. Bom, as duas próximas características, elas são também extremamente importantes para compreender o plantation, tá? Então, tudo que era produzido, ele era focado para o mercado externo, tá? Então, a produção de açúcar não era para ser consumida pelos colonos. A grande característica do plantation é a exportação dessa cana-de-açúcar, né? Então, os portugueses e os holandeses, eles ficavam responsáveis aí por fazer essa exportação. E a última característica, né, o que sustentava toda a plantation, que era o trabalho escravo. Nós tínhamos principalmente o trabalho escravo do negro africano e em alguns locais mais remotos nós tínhamos o trabalho escravo também do indígena, tá? Mas nas plantation canavieira nós temos como característica o trabalho escravo do negro africano. Bom, o principal polo de produção da cana-de-açúcar é o Nordeste brasileiro, tá? Por vários fatores, tá? O clima e o solo eram favoráveis, o clima era tropical, né? E o solo do tipo massapé, nós tínhamos essas características em comum também com o solo e o clima, né? Africanos, eram muito próximos, tá? Ocorreram vários investimentos, então a região que recebeu investimentos, principalmente dos holandeses, que nós vamos falar daqui a pouco, é o Nordeste, tá? E os colonos recorreram aos flamengos. Sempre quando vocês ouvirem essa palavra aqui, pessoal, flamengos, nós estamos falando dos holandeses, tá? Que acabavam ficando com a maior parte dos lucros. Por quê? Os portugueses, eles ficavam com a produção, né, da cana-de-açúcar. Daqui a pouco eu vou abordar melhor com vocês a questão da produção. E o que acontecia? Quem refinava e quem revendia, né, quem transformava a cana-de-açúcar em açúcar e revendia eram os holandeses, tá? Então, a gente fala que entre 65% e 70% dos lucros da produção desse açúcar ficavam com os flamengos, né? Ficavam com os holandeses, e o restante de 30% a 35% ficavam com os portugueses, tá? Porque quem fazia esses investimentos nas construções dos engenhos do Brasil eram os holandeses. Os holandeses, eles não podiam produzir a cana-de-açúcar, mas eles podiam refinar, revender, transportar esse açúcar. Então acabava que eram os holandeses que ficavam com a parte mais lucrativa desse processo de produção, tá? Então aqui vocês estão vendo um mapinha da quantidade de engenhos que nós temos no Brasil no período colonial. Então percebam que a grande maioria dos engenhos, eles estão aqui na região Nordeste, né? Nós temos 66 engenhos, depois aqui mais próximo da Bahia, nós temos mais 36, e podem perceber conforme vai descendo, né, para o sudeste do Brasil, nós vamos tendo a diminuição da produção da cana-de-açúcar, né? Então, o grande polo econômico, tá, do Brasil colonial em relação à cana-de-açúcar é o Nordeste brasileiro, tá? Bom, então vamos lá. Os holandeses, eles financiavam a plantação e as instalações do engenho, tá? Então, basicamente,
Eu tenho os holandeses fazendo esses grandes investimentos que a coroa portuguesa não conseguia, né? Os próprios donos dessas capitanias, né? Eles também não conseguiam fazer, né? Essa construção, então eles recorriam ao financiamento com os holandeses, que em troca os holandeses fariam o comércio do açúcar para a Europa, tá? Então eles refinavam o produto na Antuérpia e Amsterdã, e eles acabavam distribuindo esse produto para a Europa, tá? Por isso que os holandeses eles acabavam ficando com a maior parte dos lucros da produção do açúcar, né? Então aqui vocês estão vendo uma cena clássica do Brasil colônia, né? Da sociedade açucareira, que são aí os escravos trabalhando em um pequeno engenho de açúcar, né? Vocês estão vendo aqui, né? Tenta lembrar quando você vai na feira tomar um caldo de cana, uma garapa, né? Então, a cana de açúcar ela é colocada nesses cilindros, que ela vai sendo esmagada, vai se retirando aquele caldo que vai se tornar a matéria-prima ali da cana de açúcar, tá? Bom, o que é o engenho, tá? O termo engenho, que é o local, né, de produção da cana-de-açúcar, o termo engenho, ele abrange a fazenda de cana. O engenho, ele corresponde também pela casa grande, que é o local onde os senhores de engenho, né, os donos desses engenhos moravam. A senzala, que é a moradia dos escravos. Uma capela, né? Nós temos a presença do catolicismo muito forte no Brasil colônia, tá? Todas as instalações técnicas, tá? O engenho propriamente dito, como vocês viram na imagem anterior, aquele é um exemplo, né? Tem outros exemplos de engenho. E a área destinada ao gado, ao cultivo de alimentos e à mata verde, tá? O gado, ele é uma questão importante também, porque ele serve tanto para alimentação, mas principalmente para tração animal, né? Muitos engenhos, eles utilizavam o gado para fazer o seu funcionamento. Então, o gado ele vai ser um produto importante desse período, só que ele não podia ser criado no mesmo local onde se plantava a cana-de-açúcar, né? Então, a plantação da cana-de-açúcar ela ficava mais no litoral, né, do Nordeste, e o gado ele ficava nas áreas mais afastadas, ali no sertão nordestino, tá? Então, a parte do sertão era o local onde eu tenho a grande pecuária, né, a grande criação de gado ali desse período. Bom, então aqui nós temos uma imagem da Casa Grande, né, que é a moradia do senhor de engenho, que é o dono dessa grande fazenda, tá? O tamanho da casa, ele corresponde ao poder do senhor de engenho, então a Casa Grande era um símbolo de poder, tá? E nós temos a senzala, né? A senzala eram os locais onde os escravos moravam amontoados, tá? E eles acabavam dormindo ali, era moradia, né? Não tinha dormitórios, né? Era todo mundo junto. E mostrava a precariedade desse sistema de trabalho, tá? A casa de purgar era o local onde o açúcar ele era colocado aqui nessa fornalha, né? Você pegava o caldo e fervia ele, e depois você ia transformar, ele era colocado em uns sinos de barro, e você transformava ele em um pão de açúcar, né? Então aquele no Rio de Janeiro, né, nós temos aquele monte, né, que é chamado Pão de Açúcar. Ele recebe esse nome em homenagem aos pães de açúcar, né, que eram, antes do açúcar ser refinado e ser revendido, ele tinha esse formato aqui, e os escravos eles iam acabar moendo depois, tá? Bom, outros produtos que são daquela época
era a aguardente e a rapadura, que eram subprodutos da cana-de-açúcar. Como eu falei para vocês, a criação de gado ela foi proibida na faixa litorânea, ela foi colocada mais para o sertão. O algodão, que era extremamente importante para fazer as vestes, né? O tabaco, que era tanto utilizado pelos colonos, mas principalmente ele vai ser utilizado como produto de troca, né, por escravos africanos, né? Então o traficante ele ia para a África e trocava a aguardente, trocava o fumo, o tabaco por escravos, tá? Então ele acabava se tornando uma moeda de troca. E as drogas do sertão, gente, nada mais é do que os produtos que os índios eles retiravam da mata e utilizavam, né, como medicamentos, como ervas medicinais, enfim. Por exemplo, o guaraná, o açaí, eles fazem parte das drogas de sertão. Então não pensem que drogas de sertão é no termo droga que nós estamos acostumados a ouvir, tá? São esses produtos que são retirados da natureza e eles têm fins medicinais. Então, por exemplo, tanto o guaraná quanto o açaí, ele é conhecido como forma de dar energia para a gente, né? Então, eram produtos que os índios tinham esse conhecimento e que principalmente os jesuítas vão utilizar ali a mão de obra indígena para retirar esses produtos da mata e também revender e lucrar com esses produtos na Europa, tá? Bom, a sociedade colonial, ela é uma sociedade açucareira patriarcal, ou seja, tudo está em volta do homem, né? O homem, o senhor de engenho, é o grande patriarca dentro, perdão, desse meio social. Então, nós temos aí uma característica muito importante da sociedade que ela é preservada até hoje. Essa ideia do patriarca, essa ideia do homem sustentar a casa, do homem sustentar a família, do homem sustentar a sociedade, ela é herança dessa sociedade patriarcal colonial, tá? É uma sociedade escravocrata, a grande maioria dos brasileiros, né, eles são escravos. Tanto os índios quanto os negros reagiram violentamente contra a escravidão. Então, um erro muito comum é achar que no Brasil o índio ele não era escravizado por ele ser fraco e o africano ele era escravizado por ser forte, tá? Isso não tem nada a ver, gente. Ninguém quer ser escravo. Ninguém nasceu para ser escravo. Ambos resistiam à escravidão, cada um do seu jeito. Então, o comércio escravocrata africano, ele é altamente lucrativo, já que a escravidão indígena era proibida pela Igreja Católica, tá? Então, a Igreja Católica ela via no índio a possibilidade da catequização e da salvação da sua alma. Então, o índio ele era um empecilho ali. Mas, mesmo assim, o índio ele era utilizado como escravo, não na mesma quantidade do que o negro africano. Tá? Os colonos, muitas vezes, eles reagiam contra o poder dos jesuítas, principalmente porque o colono ele quer escravizar esse índio e esse índio ele é protegido, ele é catequizado, ele se torna um índio civilizado, tá? Ele está entre aspas, né? Porque ele é um índio catequizado, ele sabia muitas vezes falar o português, né? Ele começa a ter algumas características do catolicismo. Então, nós temos aí nesse processo de catequização a civilidade desses índios, tá? Porém, existia uma lei que era a lei da guerra justa. Se caso os índios atacassem os portugueses, esses índios eles podiam ser escravizados. Então, era muito comum os portugueses provocarem os índios, provocar uma guerra ali, para depois eles poderem escravizar os índios, tá? Bom,
Aqui eu vou citar uma frase para vocês, tá? Que é muito importante a gente compreender o sentido e o significado dela, tá? Os escravos são as mãos e os pés do senhor do engenho, tá? Essa é uma frase do André João Antonil, tá? Bom, o que essa frase significa, tá? Ela significa, gente, que toda a sociedade açucareira, ela era sustentada pelos escravos, tá? Então, aqui vocês podem ver na imagem que literalmente, tá? Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho. O escravo está sendo utilizado como meio de transporte para esse senhor de engenho. Porém, não é isso apenas que significa essa frase, mas todo o sistema colonial brasileiro ele é sustentado pelo sistema escravocrata. Então, dentro dessa perspectiva, não existe a sociedade açucareira sem a exploração do trabalho do negro africano, né? Então, o escravo ele acabava sustentando esse sistema econômico, fazendo com que tudo funcionasse pelas mãos e pelos pés dele. Então, sem o trabalho escravo, não existe o sistema colonial, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as características da escravidão africana, tá? Então, a primeira grande característica é em relação ao tráfico negreiro, tá? Então, nós temos a busca desse africano que ele era muitas vezes escravizado na África, né? Existiam ali disputas territoriais entre grupos de africanos, né? Então, quando, vamos dizer assim, um grupo A dominava outro grupo, esse grupo dominado ele se transformava em escravo, né? Do grupo dominante. Então, nós temos ali um sistema que foi altamente utilizado pelos portugueses, porque os portugueses eles pegavam esses escravos e eles compravam esses escravos com o fumo e a aguardente, que eram produzidas ali, né? A aguardente, a pinga, ela era um subproduto da cana. O fumo, o tabaco, ele era plantado ali com essa finalidade e todo esse produto ele acabava sendo ali revendido, né? Perdão, ele era utilizado como moeda de troca pelo escravo africano, tá? Os dois principais grupos de escravos africanos eram os bandos e os sudaneses. Quando eles eram aprisionados, eles eram levados por navios, né, negreiros, que também eram conhecidos como tumbeiros, né? Então nós temos o transporte desse africano para o Brasil dentro de navios. E como ele era precário esse transporte, né? A alimentação era escassa, as condições de higiene eram péssimas, muitos escravos eles acabavam morrendo ali naquele navio ou contraindo doenças, então ele se transformava em uma grande tumba, né? Por isso que eles recebiam o apelido de tumbeiros. Então, quando ele pegava alguma doença, para não passar para os outros africanos, muitas vezes esse africano doente ele era jogado no mar, tá? Então, nós temos toda essa característica do comércio, do tráfico negreiro de maneira geral, que era um comércio extremamente lucrativo, né? Então você vê, né? Você troca um escravo por aguardente ou por fumo e depois você revende esse escravo, né? Os traficantes eles vão acabar revendendo essas pessoas no Brasil, tendo um comércio e um lucro muito alto, né? Um comércio muito lucrativo. Então nós temos essa grande característica do Brasil colonial e a preferência pelo tráfico de escravos africanos, ela vem por ser um comércio extremamente lucrativo. Apesar deles morrerem muitos na viagem, o comércio não deixava de ser lucrativo. Na plantation
das 13 colônias, né, que hoje são os Estados Unidos, no sul era a mesma coisa, tá? E os castigos, eles eram violentos para impor a obediência. Então, a obediência, ela pode vir por respeito ou por medo. Não tem como você respeitar o trabalho escravo, né? Então, o escravo, ele se torna obediente pelo medo, né, da violência do sistema colonial, né? Então, nós temos ali as imagens de punições, né, do trabalho escravo, do escravo africano no Brasil, né? E nós temos uma imagem aqui que ela contrasta um pouquinho com elas, né? Que são os escravos que viviam dentro da Casa Grande, né? Então vocês podem ver ali que a esposa do senhor de engenho, ela está até dando alimento ali para o filho de um escravo. Os escravos estão até bem vestidos, mas como vocês podem ver aqui embaixo, né? Eles estão descalços, né? Todos esses escravos, eles estão descalços. É para passar a ideia de ter pés no chão, ou seja, você é um escravo, você trabalha na Casa Grande, mas você não deixa de ser um escravo por estar comendo da minha comida, por estar bem vestido, tá? Tenha pés no chão. Tanto que uma das características importantes dos escravos, os poucos escravos que conseguiam a alforria, né, que conseguiam a liberdade, era comprar o sapato, né? Comprando o sapato, ele já demonstrava para a sociedade que ele não era escravo, mas o preconceito e os problemas sociais que esse ex-escravo passava ainda eram constantes nesse período, tá? Bom, então, como eu falei para vocês, ninguém quer ser escravo, tá? Não é que muitos, né, antigamente falavam que o escravo ou a escrava africana aceitava a escravidão e o escravo e o indígena resistia. Não era isso, tá, gente? O escravo africano, ele vai resistir. Então, nós temos ali algumas características importantes da resistência negra nesse período, tá? Surge a figura do capitão do mato. O capitão do mato muitas vezes era um mestiço ou até um ex-escravo, né? Um escravo que conseguia alforria. Qual era a função desse capitão do mato? Era um negro que caçava outros negros, os negros que fugiam, tá? Por uma simples recompensa, tá? Então, a grande resistência, ela se inicia, por exemplo, numa modalidade de arte marcial que vocês conhecem, né? Que é a capoeira. A capoeira, que ela é musical, ela parece muitas vezes uma dança, na verdade, ela é utilizada de forma de dança para o treinamento, né? Então, toda a resistência, ela se baseia na luta marcial, né, da capoeira, tá? Ela vai ser formada nesse sentido. E esses escravos que conseguiam fugir, eles formavam grupos de resistência que são os quilombos, né? O quilombo dos Palmares é o maior núcleo de resistência desse período. Então nós temos aqui algumas características da resistência negra. Outra questão importante, gente, que nós temos que falar desse período são as invasões estrangeiras, tá? Bom, primeiro eu preciso falar um pouquinho da França, né? A França, ela invade o Brasil em busca do pau-brasil, né? Eles estavam interessados no comércio do pau-brasil. Então, eles formam dois núcleos, tá? Um chamado França Antártica, que fica aqui na região do Rio de Janeiro, no ano de 1655, logo no início na colonização do Brasil. E o outro núcleo, né, em São Luís, no Maranhão, tá? Que é a França Equinocial. Esses eram os dois maiores núcleos de franceses no Brasil, tá? Então, por exemplo, no período do governo Geraldo Duarte da Costa,
Os franceses, eles invadiram ali o Rio de Janeiro, a região divisa ali de São Paulo, né? E formaram um núcleo ali para a exploração do pau-brasil. Muitos também vinham pelas perseguições religiosas, né? Então, esses franceses, principalmente protestantes, né? Os huguenotes, que são os calvinistas franceses, eles estavam sendo perseguidos, os protestantes, de maneira geral, estavam sendo perseguidos na Europa, da mesma forma que a perseguição religiosa dos ingleses ajudou na fundação das 13 colônias dos Estados Unidos da América, nós também temos, né, esses perseguidos religiosos vindo para o Brasil. Então, muitas vezes você pode assinalar em uma questão de prova que o motivo ele não era apenas econômico, o motivo era um motivo religioso. Então, os franceses eles fazem, né, nessa invasão ao sudeste do Brasil, eles formam uma aliança com os índios tamoios da região e eles formam a Confederação dos Tamoios, que foi um grupo, né, de resistência ali dos franceses e os índios tamoios. Porém, no governo do Mendes Sá, o seu sobrinho Estácio de Sá vai mandar, né, ele vai liderar um grupo que vai acabar expulsando os franceses dessa região que é conhecida como França Antártica, tá? Outra característica, né, a França equinocial, é a invasão do Maranhão. Eles fundam São Luís, né, São Luís em homenagem ao rei Luís da França. Quem ficou responsável pela expulsão dos franceses da França equinocial foi o Alexandre de Moura e o Jerônimo Albuquerque. E a gente tem uma característica muito importante ali depois da expulsão dos franceses do Maranhão, que Portugal ele acaba fundando vários povoados e fortes militares na costa norte do Brasil para proteger das invasões estrangeiras que podiam acontecer. Lembrando, gente, que o Brasil, apesar do Tratado de Tordesilhas definir o Brasil como apenas o litoral brasileiro, a faixa litorânea ela é muito extensa. Então, para fazer a proteção do litoral, era necessário fundar esses povoados, essas fortificações para fazer essa proteção, né? Muitas cidades elas vão surgir no Brasil com esse objetivo, tá? Bom, para a gente compreender essa sociedade colonial, nós não podemos deixar de falar do domínio espanhol, porque o que vai acontecer, tá? O rei de Portugal ele acaba morrendo porque ele comandou um exército para combater os mouros na África, tá? Então, a fim de ganhar prestígio militar, né? Ele era um rei muito jovem, né? O Dom Sebastião, e nós temos ali, né? Nesse período, ele acaba morrendo em batalha, tá? E o Dom Sebastião não deixa herdeiros para sua família. Então, Portugal ele não tem uma pessoa que possa assumir o trono. Então, o parente mais próximo que o Dom Sebastião tinha era o rei da Espanha, o Felipe II, tá? Então, nesse período surge a União Ibérica, né? A união de Portugal e Espanha, porque o rei de Portugal e o rei da Espanha eram o mesmo, tá? Então, acaba que não só Portugal, mas todas as colônias portuguesas acabam sendo governadas pelo rei da Espanha. E aí que começa a grande problemática ali, né, com os holandeses, tá? O rei Felipe II, ele era um católico fervoroso e então ele era adepto à perseguição aos protestantes, tá? Os holandeses eram protestantes, tá? E o que vai acontecer? Não tinha mais sentido ter o Tratado de Tordesilhas ali naquele período,
já que o rei de Portugal e o rei da Espanha era o mesmo, né? Então nós temos a suspensão do Tratado de Tordesilhas e ao mesmo tempo nós vamos ter a invasão do Brasil pelos inimigos da Espanha, que no caso é a Holanda, né? Que como a gente viu, eles tinham um comércio extremamente lucrativo do açúcar, tá? Então aí a gente vai ter a invasão holandesa, né? Foram duas invasões, a primeira foi no ano de 1624 e 1625 em Salvador, tá? Ela vai durar pouco tempo e daí nós temos a segunda grande invasão, tá? Que é do ano de 1630 a 1654, ou seja, o governo holandês no Brasil durou 24 anos. Então, um erro muito grande é achar que o Brasil holandês era todo o território português. Mas não, tá, gente? O Brasil holandês, como vocês podem perceber, é o Nordeste e um pedacinho do norte do Brasil, tá? Essa é a região do Brasil holandês, tá? Então nós temos como características desse período, tá? Os flamengos, né? Os holandeses sendo perseguidos por Felipe II, tá? E o que o Felipe II faz? Ele começa a proibir que as suas colônias façam comércio com os holandeses. Então vocês imaginem, né? No início da aula eu falei para vocês que a Holanda tinha feito um grande investimento no comércio de cana-de-açúcar no Brasil, comércio dos engenhos, e de repente esses holandeses eles estão proibidos de comercializar o açúcar, tá? Então os holandeses eles resolvem invadir o Brasil e tomar o Brasil do domínio espanhol. E qual que é a grande sacada dos holandeses? Os holandeses eles fazem aliança com os senhores de engenho, já que eram os holandeses que compravam a matéria-prima da cana-de-açúcar, né? O açúcar bruto. Então eles falam assim, ó, a gente vai continuar financiando os seus engenhos, a gente vai fazendo empréstimos de maneira geral para vocês, tá? E vocês ficam do nosso lado. Então a invasão holandesa nesse período ela vai durar um bom tempo com essa aliança que os holandeses fazem aí com os portugueses. Então, durante as invasões, nós temos os conflitos, né? Então, muitos escravos, eles acabaram fugindo, né? A formação do Quilombo dos Palmares, que é o principal quilombo de resistência do Brasil, ele vai ser formado nesse período. E daí nós temos o início também da interiorização do Brasil, né? Com essa fuga e com a suspensão do Tratado de Tordesilhas, os portugueses que estavam aqui, né, principalmente na figura dos bandeirantes, eles começam o processo de interiorização, né, ultrapassar a linha do Tratado de Tordesilhas, tá? Então, durante esse período, nós temos o governo do Maurício de Nassau, tá? Que é o governador do Brasil holandês. Como eu falei para vocês, ele concede empréstimos para os senhores de engenho. Existia, né, um grande problema que era a questão do tráfico de escravos, né? Então ele vai normalizar o tráfico de escravos no Brasil, porque a Holanda também tinha tomado Angola e São Tomé, que eram colônias portuguesas da Espanha. A cidade de Recife vai se tornar o grande centro urbanizado do Brasil naquela época moderna. A cidade de Recife era muito próxima de qualquer cidade europeia em termos de arquitetura e estética. Todas as dívidas foram negociadas, né, as dívidas dos senhores de engenho, então isso acabou trazendo a simpatia desses portugueses que estavam no Brasil, e ele acaba ampliando as fronteiras do Brasil holandês. Acaba conquistando quase todo o litoral do Brasil, litoral nordestino, como nós vimos anteriormente. Tá? Passados 24 anos, nós vamos ter ali a restauração dinástica de Portugal, né? Vai ter uma revolução, tá? Onde os portugueses eles vão, em uma aliança com os burgueses, aclamar Dom João IV como rei de Portugal. Então começa aí a dinastia de Bragança, que é a última dinastia ali do Brasil português, né, de Portugal, perdão.
os holandeses eles foram combatidos pelos portugueses em uma insurreição chamada Insurreição Pernambucana, e os holandeses acabam sendo expulsos do Brasil nesse período, tá? Então, vai ser feita uma negociação entre Portugal e a Holanda. O Portugal teve que pagar uma indenização de 63 toneladas de ouro e algumas possessões territoriais no Sri Lanka e nas Ilhas Molucas. E daí nós temos nesse conflito aí o fim do Brasil holandês. E para finalizar o assunto de hoje, gente, nós vamos falar um pouquinho da expansão territorial, tá? Eu falei para vocês que ela foi motivada, né, pela invasão holandesa, né, e pela suspensão do Tratado de Tordesilhas. Então, nós temos, né, aqui a imagem, né, o primeiro mapa, que é do Brasil do Tratado de Tordesilhas, e da expansão territorial, né? Então, nós temos aí as entradas, que eram expedições oficiais, que eram financiadas pela coroa portuguesa, com objetivos de encontrar principalmente ouro, né? As entradas, de maneira geral, elas são um fracasso, porque as entradas elas respeitavam, né, o limite aqui do Tratado de Tordesilhas. E nós temos as bandeiras, né? Essas sim são expedições particulares, né? Elas eram financiadas ali pelos senhores de engenho, que estavam em busca ou de escravos, né? Escravos, no caso, indígenas. Nós temos também a questão relacionada à procura dos metais preciosos, né? E também muitos bandeirantes eles eram contratados para fazer ali a destruição dos quilombos dos Palmares, tá? E as monções, que eram expedições comerciais que utilizavam os meios os leitos dos rios, né, para fazer o transporte de mercadorias, enfim, tá? Sobre os tipos de bandeira, nós temos 3 principais tipos, tá? Como eu falei para vocês, os bandeirantes eles vão ficar responsáveis pelo processo de interiorização do território. Por quê? Porque existiam as bandeiras de preação ou apresamento, que eram as bandeiras de captura de índios, né? A invasão a essas missões jesuítas. Então, vocês podem ver aqui nessas setinhas, né? Esses índios, eles acabavam vivendo aqui nas missões jesuítas, e esses bandeirantes eram contratados para tomar os índios ali, capturar os índios dessas missões. Para quem mora aqui em Sorocaba, né, conhece uma rodovia muito importante da nossa região, que é a rodovia Raposo Tavares, né? Raposo Tavares foi um bandeirante de apresamento, né, de caça ao índio. Como vocês podem ver, olha só o que o Raposo Tavares fez, o caminho que ele fez aqui pegando índios, né, capturando e caçando índios, né? Pode perceber que essa volta aqui que o Raposo Tavares faz, ele é meio que o mapa do Brasil, né? Porque quando for feitos os novos tratados e limites, essas possessões portuguesas aqui, elas vão ser utilizadas como ferramenta para legalizar a posse dessa terra, tá? As bandeiras de contrato são as bandeiras de destruição dos quilombos, né? Muitos bandeirantes saíam de São Paulo para invadir os quilombos que eram formados aqui, tá? Essa imagem ela corresponde ao Domingos Jorge Velho, que foi o principal bandeirante de contrato. Ele ficou responsável pela destruição do quilombo dos Palmares ali, liderado pelo Zumbi, tá? E as bandeiras de prospecção são essas bandeiras que elas estão aqui mais nessa região central, né? Elas ficam responsáveis pela procura de ouro, né? Então, são essas bandeiras que vão acabar ali trazendo o tema da próxima aula, que é o ciclo minerador do Brasil, tá? E como grande consequência disso, nós temos os tratados de limites, né? São 3 grandes tratados aí que vocês precisam saber, tá? O Tratado de Madrid corresponde a essa parte amarela aqui do mapa. Ele dá quase extensão territorial
do Brasil atual, né? O Acre, ele não existe aqui, né? Fazendo uma brincanagem aí com vocês. Ele se utilizou de um princípio, né, chamado princípio uti possidetis, que é um princípio romano de posse de terra, né? Então, Alexandre de Gusmão, que ficou responsável ali por fazer o Tratado de Madrid, ele justificou a expansão territorial e o novo limite falando do princípio da posse de terra, né? Então, como os portugueses eles tinham a posse desse território e os espanhóis eles não tinham, tá? Nós temos aí a legalidade do tratado sendo feito através do princípio uti possidetis, tá? E os dois últimos tratados, que são os tratados de Santo Ildefonso e o Tratado de Badajoz, aqui é uma região bem conflituosa, porque nós temos duas colônias, né, a de Sete Povos das Missões e a colônia de Sacramento, que eram áreas de disputa entre portugueses e jesuítas portugueses e jesuítas espanhóis, né? Então, tanto o Tratado de Santo Ildefonso quanto o Tratado de Badajoz, eles vão ficar responsáveis pela anexação desses territórios pelos portugueses ali, e futuramente aqui a colônia de Sacramento vai passar a ser de domínio espanhol. Tá certo, gente? Essa foi a explicação aí sobre as características básicas da sociedade açucareira do Brasil colonial. Espero vocês até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.